Muito boa noite a todos. De volta a mais um programa Alfredo Scaff Convida. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante com uma pessoa que há muito tempo eu gostaria de ter conhecido e estou conhecendo hoje, de uma coragem, uma determinação e uma dedicação de mudança incrível. Nós vamos falar sobre uma coisa que parece que está fora de moda, que é a criação de um novo partido político, com todos os embates da reforma política que está por vir. E hoje nós convidamos o presidente do Partido Novo, o engenheiro e administrador de empresas, João Dionísio Amoedo, para falar para a gente e dizer o porquê do Partido Novo com relação à reforma política que está vindo, que pode eventualmente ter a cláusula de barreira para os partidos pequenos, porque esses 32 partidos não têm ideologia, não têm proposta, são partidos que têm, infelizmente, um fundo partidário, que vendem o seu tempo de televisão. Então nós vamos escutar coisas hoje totalmente diferentes de tudo isso que a gente vem escutando no nosso dia a dia. Obrigado pela sua presença, João. Muito obrigado, o prazer é meu. Muito obrigado. João, primeiramente, meus parabéns, eu quero pessoalmente te parabenizar por essa sua iniciativa. Eu acho que nós estamos precisando de pessoas como você no Brasil, da sua coragem, da sua determinação. E eu gostaria que você explicasse para a gente como é que surgiu essa ideia de um executivo extremamente bem-sucedido como você, a sua turma que te envolve, as pessoas que acreditaram nessa sua ideia, e essa materialização muito difícil que é criar um partido político, num momento em que partido político é visto como um pegador de carona no Congresso. Quer dizer, não existe 30 ideologias, os países de primeiro mundo têm 2, 3, 4 partidos, funcionam muito bem, quando que nós aqui temos 30 e não estamos funcionando bem. A maior prova disso é essa ineficiência política, gerencial e legislativa. Como é que tudo isso surgiu, João? Perfeito. Só complementando realmente essa avaliação do funcionamento, não sei se você viu recentemente, até saiu uma pesquisa dizendo que 71% dos brasileiros não se sentem representados por nenhum dos partidos aí existentes. Então, acho que isso é um indicador interessante. Na verdade, nós, no início, nem pensávamos em montar um partido. A primeira ideia surgiu em 2009 e era uma indignação muito grande com a quantidade de impostos que nós pagávamos, e ainda pagamos, hoje mais ainda do que naquele momento, e a qualidade dos serviços prestados. E aí, todos os membros da iniciativa privada, começamos a conversar de será que a gente não conseguiria levar parâmetros, práticas da iniciativa privada para a pública e tentar melhorar a gestão pública? Esse foi assim a primeira ideia. Nós aí, através de amigos em comum, tentamos nos aproximar de alguma gestão pública e em primeiros contatos a conclusão foi o seguinte: olha, nós precisamos mudar essa dinâmica que existe hoje. Nós precisamos trazer pessoas novas, trazer novas lideranças e, especialmente, e acho que esse é o grande diferencial do Novo, mudar a relação que existe hoje entre o Estado e o indivíduo. E a conclusão foi mais ou menos óbvia. Isso tem que ser feito pelas instituições democráticas e não dá para fazer isso se não for através de um partido político. Aí olhamos para o lado e dizemos, bom, nenhum dos partidos que estão aí representam as ideias que a gente gostaria, como um indivíduo com mais liberdade, com mais autonomia, com mais poder, e um Estado que sirva ao indivíduo e não ao contrário, né? E aí, em função disso, eu disse, olha, é um caminho difícil, complicado, mas o caminho correto é a montagem do partido político. É dali que nós vamos conseguir trazer novas lideranças, colocar essas pessoas atuando na vida pública e fazer as mudanças que nós gostaríamos que fossem feitas. Então foi aí o início do processo. Essas primeiras ideias foram em 2009, 2010 a gente juntou um grupo de amigos no final do ano, preparamos o estatuto do partido, tudo isso, e em 2011, no início do ano, nós fizemos a fundação. Que maravilha. E já está protocolado no Tribunal Superior Eleitoral? Já está protocolado. Durante esses últimos 4 anos nós fizemos um trabalho que é realmente bastante difícil e burocrático, que é a coleta de assinaturas de apoio para a formação do Novo. Nesse período nós chegamos a coletar quase 1 milhão de fichas de apoio. Todas elas foram depois enviadas aos cartórios, houve certificação de grande parte delas, e esse número, então, com os 9 diretórios que nós formamos, foram a parte que foi entregue, já apresentada ao TSE no final de julho, e nós estamos aguardando, que imaginamos já muito próximo, a autorização, o registro do partido. Sem dúvida. João, você mencionou uma coisa muito importante. O contrato social, Estado, governo e indivíduo está falido. Né? Quer dizer, nós temos a obrigação diária
de pagar os impostos no supermercado, no posto de gasolina. Quer dizer, hoje o cidadão brasileiro ele respira, ele paga os seus tributos e a contrapartida está uma vergonha há muito tempo. Quer dizer, não se recebe isso de volta, como se isso não fosse só um direito nosso, mas também um dever daquele que prometeu na campanha, que falou uma série de coisas e que simplesmente está lá para a manutenção do seu poder individual. Esse contrato social tem que ser mudado, com certeza, e é a sua proposta. Exato. Só emendando na pergunta, quero saber o seguinte: a questão da cláusula de barreira, agora que pode vir com muita força, e eu não discordo dela, porque senão nós teremos aí 120 partidos políticos. Como é que a criação do Partido Novo convive com isso? Olha, esse é um desafio que a gente vai ter que enfrentar logo no início, inclusive quando a gente passou isso pelo processo de coleta de fichas, que era um processo bastante difícil, mas sempre teve na nossa cabeça o seguinte: se nós queremos ter sucesso, se nós queremos vencer as etapas, se realmente vir a ser um partido que seja protagonista e possa fazer mudanças, é o tipo de cláusula que nós vamos ter que enfrentar e passar. Então não nos preocupa. Agora, o que eu acho importante, quer dizer, no Brasil, existe muito essa preocupação com a quantidade de partidos. Eu diria o seguinte: isso é uma coisa que nós não temos. O Novo não tem essa preocupação. O que nós temos são os incentivos, os privilégios que são dados aos partidos. Sim. Isso é que não deveriam existir na nossa avaliação. Então, coisas como fundo partidário, que foi recentemente triplicado, ou mesmo horário eleitoral gratuito, que não é gratuito, porque é pago pelo dinheiro dos contribuintes, isso não deveria existir. Quer dizer, na tese do Novo, quer dizer, cada partido deveria ser suportado e financiado pelos seus filiados e apoiadores. Ter vida própria. Ter vida própria. Quer dizer, não é razoável você supor que todos nós tenhamos que pagar impostos para financiar os partidos que eventualmente têm ideologias contrárias às nossas. Então, razoável, e inclusive isso faz com que você incentive a formação de partidos que não tem um grupo que siga aquela ideologia. Então, o razoável é que não existisse isso. Então, o Novo, por exemplo, é totalmente contrário à existência de um fundo partidário. Olha, você resume de uma forma muito esclarecedora e é mais ou menos o seguinte: se for para grudar na teta do governo federal, na viúva rica, né, vão ter vários partidos ineficientes vendendo o seu tempo de televisão e ficando com o dinheiro do contribuinte. Agora, da forma como o Partido Novo se propõe, pode-se criar 150 partidos, desde que cada um tenha a sua receita própria. Exato. E sobreviva com as suas ideias. Perfeito. Quer dizer, é isso que, desculpa, João, que os vagabundos não querem, não é verdade? Porque o que a criação de um partido de aproveitadores do dinheiro público quer? Que é o fundo partidário, que é o tempo de televisão de graça. Quer dizer, eles querem tudo de graça, dizendo que eventualmente colheram determinadas assinaturas e tem uma liderança, e tem um privilégio aqui, outro aqui. Isso precisa acabar. A população não aguenta mais isso. Você cria um sistema que é muito ruim, porque você desincentiva a criação de partidos que sejam genuinamente para trazer ideias, e você facilita a criação de partidos que têm algum tipo de acesso à máquina pública já existente. Então, na verdade, você mantém apenas esse ciclo vicioso. Então, a gente precisa quebrar isso e eliminar os privilégios e fazer com que as pessoas tenham liberdade de se associar sem que o Estado precise dar dando os privilégios. Quer dizer, é o contrário do que a gente faz hoje. A gente hoje tira a liberdade das pessoas de se associarem e montarem um partido e elegerem algum candidato, e o Estado dá privilégio que não deveria dar. Então, a gente deveria quebrar as duas coisas, né? Essa vamos dizer, seria uma das propostas numa reforma política do Novo, seria essa, quer dizer, tornar a criação muito mais simples e, por outro lado, acabar com os privilégios. Sim, acabar com a burocracia de criar para dizer o seguinte: olha, eu vou dificultar bastante você ser um novo partido, mas depois que você conseguir, você vai ter todos os privilégios. É melhor facilitar e não dar privilégio algum. Exatamente. Como é que você pretende, e eu acho que hoje, nos idos de 2015, se você tivesse fazendo isso em 1980, seria bem mais difícil, porque nós não tínhamos internet, não tínhamos as redes sociais. É este o caminho para a divulgação das ideias do Partido Novo? Na verdade, isso foi uma opção que nós fizemos, quer dizer, quando nós iniciamos em 2010, no início de 2011, depois da fundação, a decisão foi: olha, o Novo não tem nenhum político, não tem nenhuma figura conhecida, existe uma série de partidos em formação, então vai ser difícil, nós temos a atenção da imprensa no primeiro momento, da mídia. Então, o instrumento que nós temos para divulgar nossas ideias e principalmente para interagir com as pessoas são as mídias sociais. Sim. Então, o Novo hoje é o terceiro partido com o maior número de seguidores no Facebook.
E é uma ferramenta que nós temos usado muito e foi muito importante durante todo esse processo, porque realmente ela tem sido usada como uma via de mão dupla. Então, nós colocamos ideias, posicionamentos, ouvimos o que as pessoas estão questionando, aprendemos com o feedback das pessoas. Então, você falou, acho que um ponto muito interessante, quer dizer, no passado provavelmente nós não teríamos a condição de ter montado e ter evoluído com o novo no aspecto de divulgação e de comunicação, como fizemos hoje por conta das ferramentas tecnológicas que existem. Com certeza. E os políticos, os retrógrados, né, os políticos da velha política, que pensam só no seu bolso, que pensam só na sua casa, que querem uma herança política, os políticos profissionais, você vai enfrentar todos eles, porque eles não querem o bem do Brasil, eles não querem o bem da cidade, eles não querem o bem do Estado, eles não querem o bem do país. Está mais do que provado, infelizmente, esses últimos 12 anos. Infelizmente, os fatos dizem, ninguém gostaria que isso tivesse acontecido. Aqui, todo mundo quer o bem do Brasil, independente de quem seja o presidente eleito, porque foi eleito legitimamente, foi uma escolha da maioria, nós temos que respeitar. E eu te pergunto o seguinte, João, a questão da repartição da receita tributária, que na minha opinião é uma questão primordial. A gente não vive no país, a gente não vive no estado, Exato. A gente vive na cidade. Aí a gente percebe que dos R$100 que o governo tem, o PIB nacional tem, você tem 65 no governo federal, que ninguém sabe o que está fazendo, ninguém tem acesso. Ninguém conversa com o ministro, mas você pode encontrar com o seu secretário de município na rua. 20% com os governos estaduais, 85%. Aí sobra para 5 mil municípios os 15%. Você não acha que a distorção começa aí? Quer dizer, a participação política, a cobrança do eleitor não teria que ser mais no município? A concentração de obrigações do dever público no município, principalmente nos municípios pequenos, e não aquele pega avião de ir para Brasília pedir favor para esse dinheiro chegar no seu município e fazer com que as pessoas em Brasília acabam concentrando o poder nas mãos delas. Perfeito. Não, certamente nós temos que mudar essa divisão da carga tributária, mas eu iria até mais longe. Eu acho que o primeiro desafio, e é um dos principais desafios do novo, no fundo, é devolver os recursos para a população. Ninguém sabe usar melhor os seus recursos, vai ter mais cuidado com ele, vai saber exatamente onde que ele quer alocar do que o próprio indivíduo. Então hoje há uma grande transferência de poder através dos impostos que nós pagamos do indivíduo para os estados, para o Estado. Eu te dou o dinheiro e você faz por mim como se eu não soubesse fazer. Exatamente. Então, isso é um processo muito ruim, porque você cria um ambiente propício à corrupção, você faz com que as campanhas sejam muito caras, porque quem for eleito vai ter acesso a um volume muito grande de recursos, e o Estado já provou inúmeras vezes em todas as áreas que é muito ineficiente. Sim. Então ele não sabe fazer a escolha, é ineficiente e ainda tem um problema de corrupção pelo tipo de mecanismo e de controles que você tem. Então, um dos desafios, sem dúvida, é transferir poder e, consequentemente, recursos de volta ao cidadão. Sim. Ele vai fazer a melhor escolha e eu diria que o Bolsa Família é um bom exemplo, porque o Bolsa Família, a pessoa recebe recursos, ele não recebe um serviço público direto e é muito mais eficiente do que se o governo, por exemplo, tivesse ido resolver montar uma cadeia de supermercados. Exato. Então ele dá ao indivíduo os recursos e deixa o indivíduo na iniciativa privada, onde ele faz trocas voluntárias, poder funcionar melhor e ter mais eficiência no produto. O seu exemplo, ele é o tiro no mosquito, mais ou menos assim. O que o João está dizendo é o seguinte, eu dou R$100 pro cidadão comprar o que ele quiser. Ele vai movimentar a economia vai recolher os tributos. Exato. Mas se esses R$100 for para criar um supermercado, para gerar emprego, o gestor do supermercado é tão ineficiente que ele vai falir o supermercado e vai demitir o suposto empregado. Então, o que você quer dizer é o seguinte, no primeiro mundo, paga-se o imposto na ponta, no consumo, né? E não muito o Estado concentrar aquilo nas mãos e decidir, eu vou decidir como é que eu vou movimentar a economia. O cidadão pode fazer isso, né, João? Exato. Agora, esse é um modelo que eu acho que pelo todo o cenário que nós estamos vendo aí, quer dizer, sempre é aquela história, quer dizer, um cenário muito ruim acaba tendo algo muito positivo. E no Brasil nós temos um modelo hoje que está se mostrando inviável, Sim. porque a carga tributária é tão elevada para fazer frente aos benefícios que na verdade não são entregues pela ineficiência do Estado e que essa carga tributária tem se focado no crescimento do país. Sim. Então nós não conseguimos crescer, o governo não consegue investir, as empresas não conseguem investir e então esse modelo vai ter que ser revisto.
vai ter que sentar e dizer, olha, esse desenho não funciona. Vamos começar de novo. E a nossa tese é que essa transferência de recursos para o cidadão e uma redução do Estado para que o cidadão tenha maior autonomia é o caminho correto. Com certeza. Nos países de primeiro mundo, a concentração de recursos no poder é menor e por isso a economia gira mais. Exato. Isso já acontece há muito tempo. Muito tempo, Nós temos que ter maior liberdade econômica. Os países que têm mais liberdade econômica são aqueles onde você tem maior produtividade, são aqueles onde você tem uma maior renda per capita. Então, é essa filosofia, o que dá certo lá fora, que nós temos que trazer para cá. Não adianta inventar. E a nossa realidade mostra que um desenho que não está funcionando. Sim. Né? Inventar demora muito mais do que copiar o que já está sendo correto, né? Exato. E acho que tem uma cultura que nós sempre falamos que é o seguinte, nada que nós recebemos é gratuito, quer dizer, tudo é pago com dinheiro dos impostos. Com certeza. Os recursos vêm sempre do bolso do cidadão, isso tem que estar muito claro. E muitas vezes esse raciocínio não é tão explicitado, ao contrário, ele é explicitado da forma justamente oposta pelos políticos, porque fica aquela sensação que nós estamos devendo favores aos nossos representantes, quando na verdade não há favor nenhum, porque o dinheiro está vindo do próprio indivíduo, do próprio cidadão. Né? Existe uma confusão muito grande da palavra poder e da palavra dever. Né? Aqueles que detêm o poder, eles estão tão doentios que eles acham que o dever que eles têm no seu próprio poder já não existe mais. Quer dizer, primeiro eu vou ver o que é conveniente para mim e para o meu partido. E se sobrar um tempo, que é o mais importante, eu vou cumprir com o meu dever. Já nós, do nosso lado, cidadãos, nós não temos tempo nem de pensar nos nossos deveres, porque se a gente não paga os nossos tributos, o Estado vem como um leão, né, e te sufoca com toda aquela estrutura burocrática e você não tem saída. Então, realmente, esse contrato social está totalmente errado. De um lado, eu sustento determinada pessoa que não me obedece, que não faz as minhas vontades. Você fica refém desse processo, né? Totalmente. A gente volta depois do intervalo, de um breve intervalo, para a gente falar sobre a questão das eleições municipais de 2016. Você que chegou agora, eventualmente, eu estou conversando com o presidente nacional do Partido Novo, partido que já está protocolado com seu registro no TSE, só falta, obviamente, a aprovação e a análise disso. Já colheu todas as assinaturas e meu entrevistado de hoje é o engenheiro administrador de empresa, João Dionísio Amoedo, que está nos explicando que o Partido Novo ele vem com ideias novas, ele não vem como sanguessuga do poder, e muito menos do dinheiro público. Ele quer a liberdade do cidadão, a liberdade de usar o dinheiro do cidadão, a desconcentração do poder no Estado, porque já está mais do que provado de que nós pagamos impostos e não recebemos nada. João, tudo isso que a gente vem falando, eu tenho certeza que as pessoas de bom senso podem até discordar das suas ideias, mas você, como uma pessoa de cabeça aberta, vai ter tempo para debater com todo mundo. E a gente não é dono da razão, claro. Eu não sou, nem você, nem ninguém. Agora, realmente, o mundo precisa entender que com essa velocidade da informação, com a velocidade da troca de informação e com a velocidade da opinião, a política perdeu o seu poder. A política é parte de uma coisa chamada Estado. Antigamente, ela era o tudo, né? Ela era praticamente assim, o poder dominante, porque não se chegava a demonstração de opiniões, quando chegava estava muito atrasado, existia uma coerção muito grande do político com relação, até um medo, eventualmente, pela falta de liberdade de expressão. As mídias sociais vão ajudar muito o Partido Novo? Essa é a minha primeira pergunta. 2,
o seu registro no TSE, é possível que essas ideias já venham na eleição municipal do ano que vem? Que, na minha opinião, vai ser o maior divisor de água do século, depois desse período triste e vergonhoso da política nacional. Como é que você vê tudo isso? Perfeito. Começando, Alfredo, pela segunda questão, como nós já cumprimos todas as etapas necessárias exigidas por lei para o registro do partido, e como o processo já está em andamento, já passou por várias etapas lá, inclusive não há mais nenhum risco de impugnação por terceiros, nós imaginamos que estamos muito próximos da obtenção do deferimento do registro. Então, se é coisa de 30, 60 dias, difícil saber, mas está na etapa final. Dito isso, quer dizer, é muito provável que nós já possamos ter candidatos em 2016. Para isso, na verdade, o partido tem que estar aprovado até o final de setembro, porque nós teríamos que ter já filiados ao partido com antecedência de 1 ano das próximas eleições. Então, na primeira semana de outubro, no máximo, nós teríamos que ter aqueles que vão vir a ser candidatos pelo Novo já filiados no partido. Então, nos parece muito possível isso. E isso acontecendo, nós pretendemos sim ter candidatos, provavelmente ainda em poucos locais. Como o Novo quer discutir muito ideias, propostas, nós entendemos que faz mais sentido estarmos nas principais cidades, nas maiores cidades, para que a exposição das ideias e o debate seja mais rico, tenha uma maior participação. Então, a ideia, a princípio, seria realmente ter candidatos a prefeitos e vereadores nas grandes cidades. Agora, o importante, quer dizer, nesse processo, e aí entro já direto na segundo questionamento que você fez sobre as mídias sociais, é que o candidato do Novo, ele tem que vir a ser eleito resultado das ideias que ele coloca. Exato. Né? Nós não vamos atrás de um processo que você vá buscar um puxador de votos, que é um processo muito tradicional em alguns partidos, onde a pessoa não necessariamente tem uma qualificação para aquela função que ele vai vir a ter na gestão pública, mas ele tem outros características, outras qualidades que fazem com que ele seja uma pessoa conhecida. Então, e qualidades que não somam nada na vida pública, exatamente, mas sim então, pessoalmente. Então, o nosso processo é diferente. Qual é o processo? O processo é vender as ideias do Novo, entender os princípios e os valores. As pessoas concordando naquilo, elas vão procurar os representantes daquelas ideias. Exato. Tá certo? Então, é dessa forma. Então, eu diria que as mídias sociais são muito importantes, porque, teoricamente, nós já estamos em campanha. Exato. Usando as mídias sociais para divulgar nossas ideias, os posicionamentos, os valores do Novo, como é que ele pensa, o que ele faria, e de modo que, nas eleições, vamos dizer, o voto seria o referendo dessas ideias. Exatamente. Com o representante que vai implementá-las, né? Isso até é uma característica importante no Novo, entre as diferenciais que nós temos no Estatuto, é que o candidato do Novo não pode pertencer ao diretório, e nem vice-versa, porque nós entendemos que o diretório do partido tem a obrigação de fiscalizar. Exato. Se a pessoa que foi eleita... E ter hierarquia sobre ele, dizer, você não está cumprindo com o que você... E ele vai ter que, inclusive, quando ele se candidata, escrever qual é o plano dele de atuação parlamentar e quais as metas para o executivo. Com certeza. Dependendo da coisa. Então, isso é muito importante para dar credibilidade a quem você está elegendo e fiscalizar, né? Esse é o dever do partido. Com certeza. João, existe um tema que eu gosto muito e que é um tema de primeiro mundo e que eu acho que é muito fácil a gente aplicar no Brasil. Existem alguns congressistas que são a favor disso, que eu vou te falar agora. E, para começar, eu sou muito a favor do financiamento privado de campanha. Ele tem que existir. O poder privado precisa ter suas escolhas. Ele precisa escolher como é que o privado vai andar de mãos dadas com o público. E, complementando a isso, nos países de primeiro mundo, o chamado lobby é legalizado, as pessoas trabalham com isso. E os financiamentos privados de campanha, não que eu seja contra o público, mas eu acho que o público tem que ser mínimo minimorum, vamos dizer assim, para que o Estado também possa regular. Mas o financiamento privado de campanha, ele precisa existir e ele tem que começar, como você acabou de dizer, todo dia. O partido ele tem o direito de arrecadar dinheiro e dizer, olha, eu arrecadei dinheiro dessa empresa que acredita em mim a qualquer momento. Ele pode se turbinar, se alimentar dos recursos financeiros, porque o dinheiro privado é livre. Quer dizer, não importa se um empresário quer te dar R$1 bilhão. Qual o problema?
Qual a diferença de 1 bilhão e 1.000 reais? Eu quero te ajudar com 100 reais, porque eu posso com 100, mas o outro pode ir com 1 bilhão. E qual é o problema de você ser tributado com isso? Ele está acreditando na sua ideia, o dinheiro é dele, ele que ganhou, ele paga os seus impostos e tudo mais. Exato. Eu te pergunto, por que no Brasil o lobby é palavrão? Se no primeiro mundo é isso que movimenta o circuito político, maior prova os Estados Unidos, que é um país que é a maior democracia do mundo, é o maior presidencialismo do mundo, e as coisas andam assim. Existe uma briga, óbvio, existe uma disputa, mas é melhor que a disputa seja aberta, né, do que essa disputa escondida de dizer, olha, eu fui obrigado a assinar um contrato com a Petrobras e tive que dar dinheiro para o partido. Você não precisa ser corrompido para dar dinheiro para o partido. Exato. Né? Quer dizer, está se passando para a questão criminal para se fazer o que poderia ser feito às claras. Olha, se a da empresa XYZ ABCDE quer dar 10 milhões para determinado partido, olha, esse dinheiro ela ganhou, ela está tirando do lucro dela, ela quer apostar nesse partido. Exato. Não vejo problema nenhum. Exato. Eu acho que no Brasil nós acabamos confundindo, porque veja bem, todos têm interesses. Isso. E os interesses são legítimos, tá certo? Quer dizer, as pessoas têm interesses, as empresas têm interesses e são legítimos. O que não é legítimo é você usar a máquina pública, o dinheiro de todos, para atender um determinado interesse específico de alguém, dos comprometendo, prejudicando os demais. Sim. Mas vamos dar um exemplo, quer dizer, se uma empresa ela vende mais, se o país tem uma inflação baixa, tá certo? Ela tem um tipo de negócio que ela tem melhores resultados, produz mais e vende mais se a inflação é baixa. Se tem um grupo que vai combater a inflação, um grupo político, ela nada mais natural que ela prefira que aquele grupo seja eleito do que o outro, que não vai ser tão Exatamente. combativo em relação à inflação. Então, é um interesse legítimo e real. O que está errado é o governo ter uma abrangência muito grande na sua atuação e usar isso, ao invés de privilegiar ou dar bons serviços para o cidadão, usar em benefício de uma pequena camada de pessoas interessadas naquilo e prover benefício para determinados grupos empresariais. Isso é que está errado, isso é que tem que ser combatido. Sem dúvida. Então, o Novo entende o seguinte, o dinheiro público não deveria entrar no financiamento de campanhas nem de partidos e as pessoas deveriam ser livres para doar, mesmo empresas e pessoas físicas. Agora, as empresas que doassem deveriam ter algum tipo de restrição com o contrato que elas têm com o Estado. Sem dúvida. Para que não haja ali uma troca de favores, uma Exatamente. Vinculação. Tem que ter uma certa independência. E esse mecanismo não é difícil de regular, a gente sabe muito bem. Exatamente. Que basta querer. Basta querer. Então, acho que isso seria uma coisa que você preserva a liberdade das pessoas, dos negócios e mantém uma independência do Estado. Com certeza. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente, mas eu quero dizer que você já está convidado para voltar depois do registro. A gente vai conversar mais. Agradeço a sua presença. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Volte sempre. Foi ótimo. Hoje nós tivemos uma aula de boa política com o João Dionísio aqui do Partido Novo e a gente espera que todas as suas ideias, as suas intenções sejam para o bem do Brasil. Muito obrigado. Boa noite a todos.